Hoje, o IBGE trouxe uma boa notícia para a economia brasileira. Estamos tratando, sim, do índice de preço ao consumidor amplo, inflação oficial do país, que realmente subiu abaixo das minhas expectativas e acima das expectativas dos analistas de plantão. Foi uma alta de 0,39%, então menor do que eu considerei, até comentei isso ontem no quadro que vem por aí, aqui do Fora de Curva. Porém, esse resultado, apesar de positivo, não coloca ainda o Brasil numa zona, diríamos assim, de conforto, de segurança a respeito do nosso futuro. Vamos tratar disso agora. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Ok, então a inflação do nosso país no mês de novembro, fechado 1º a 30 de novembro, foi de 0,39%. Foi menos de 0,5%, achei que ia ser mais, então, nesse ponto, uma boa notícia. Mas não é só isso. Primeiro aspecto para tratar essa questão de forma equilibrada: 0,39% para o Brasil é uma boa inflação, apesar de ser menor que o 0,5% que estava predominando nos meses anteriores. Eu vou dizer para vocês com todas as letras. Se a ambição do nosso país é uma inflação anual de 13,5%, no máximo 4,5%, estamos ainda além da meta estabelecida, no caso, pelo Banco Central. Se nós pegarmos esse 0,39% e anualizarmos, ou seja, elevarmos na 12ª potência, que cada um desses numerozinhos corresponde a um mês do ano, nós vamos ter uma inflação anualizada de exatamente 4,78% ou 4,79%, acima, portanto, da meta estabelecida pelo Banco Central. Então, ainda não está bom. Mas vendo a questão sob outro ponto de vista, a performance inflacionária brasileira, olhando ao nível dos produtos comercializados pela cesta que perfaz o índice de preço ao consumidor amplo, sim, melhorou o desempenho. E aí, para mostrar isso, tem uma invenção muito legal aqui do canal Fora de Curva. Criamos, ou eu criei, vou me empoderar, minha autoria completa desta invenção, o termômetro de disseminação inflacionária. O que é isso, gente? Vamos explicar um pouco uma aulinha de economias, mas muito simples. Conceito de inflação: alta disseminada ou generalizada de preços. Quando nós temos, por exemplo, um problema específico como sobe o preço da carne, mas sobe o preço dos combustíveis, o impacto nos índices de preços da inflação é muito elevado. Vamos dizer o seguinte: tem uma crise do petróleo e a gasosa, o etanol e o diesel vão aumentar em torno de 10%. Isso vai significar, de um mês para outro, pelo menos 2%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, de inflação naquele mês onde aconteceu esse fenômeno. Isso é, sim, é uma alta dos preços, mas não é uma inflação disseminada, não é alguma coisa generalizada. Mesma coisa quando uma fruta deixa de ser da época, acabou a estação, o preço dela vai lá para os píncaros das estrelas. Isso é inflação? Não, é uma alta de preços localizada que eventualmente pressiona o custo de vida, mas logo em seguida tende a voltar a uma normalidade, ou por adaptação do consumo, ou pela própria queda do preço desse produto no futuro. O negócio é o seguinte: esse termômetro que eu montei para vocês, ele considera os ao redor, nós temos de 380, 400 itens que perfaz a cesta de consumo incluída no índice de preço ao consumidor amplo. E aí, tanto centenas de produtos, vamos aproximar para 400, então, será que dá para olhar um por um e avaliar: não, esse subiu muito, aquele subiu pouco? Olha, vou dizer para vocês, sim, isso é possível e nós fizemos aqui. O que nós segmentamos? Qual foi a nossa metodologia? Separamos todos os produtos em 4 segmentos. Aqueles que subiram acima de 0,37 até 0,6% no mês de referência, no caso estamos tratando de novembro, nós vamos considerar isso uma alta de preços relevante. Além de 0,6%, eu vou considerar uma alta muito elevada. Por outro lado,
produtos que se mantiveram entre 0% e 0,36%, nós atribuímos como uma inflação moderada, aquela com a qual as economias convivem. E abaixo de 0% é uma deflação, ou seja, queda de preço. O que acontece? Nós temos 4 grupos de produtos que efetivamente nós identificamos. Aqueles sazonais se dividem em 2. O primeiro é que, em determinado mês, ele sobe muito, porque fica escasso, e, por outro lado, nós temos aqueles cujo preço cai bastante, em função exatamente da sazonalidade positiva, ou seja, uma fruta que entrou na safra. Esses correspondem à maioria. E tem também aquele grupo de mercadorias com preço mais perene, que eventualmente tem variações não muito significativas, mais modestas. Então, o nosso termômetro de disseminação inflacionária vai trabalhar basicamente com aqueles produtos que aumentaram e com aqueles produtos que caíram em 2 níveis, em nível elevado e em nível moderado. E olha só o que está acontecendo. Eu até diferenciei. Vermelho significa o lado ruim, o lado inflacionário. E verde significa aquela parcela de produtos que muda cada mês, é claro, que estão com os preços ou em queda ou em crescimento muito, mas muito moderado. Nós achamos isso uma coisa saudável. E olha só o que estava acontecendo. Desde julho de 2024, havia uma aceleração, mais produtos com inflação elevada. Olha a linha pontilhada ali, são inflações elevadas. Mesmo a linha vermelha mais baixa mostra uma tendência de alta. E cada vez menos produtos com os preços sob controle. A linha verde pontilhada em queda e a linha verde sem pontilhamento em estabilidade, mas com viazinho de queda. Isso me fez acreditar que a inflação de novembro iria aumentar, iria ser mais disseminada, mas a verdade é que, ainda bem, tal fato, tal especulação não se configurou em materialidade, não se tornou um fato. Agora, o último mês, em novembro, nós tivemos o quê? Uma elevação dos preços que tiveram uma deflação ou uma alta moderada, em detrimento da queda do número de produtos com queda elevada ou moderada, que são sinalizados, como eu falei, pela cor vermelha. Significa o que isso, em última instância, gente? Que o perfil inflacionário brasileiro, pelo menos em novembro, os preços ao consumidor melhorou. Estamos mais longe do que estávamos em outubro de um eventual processo de disseminação inflacionária. Isso é uma boa notícia, vamos render aos fatos, vocês gostem ou não, pela questão política, mas fato é fato, gente, contra fato não se discutem. Você até pode me questionar que a inflação do IBGE talvez esteja batizada, no que eu não acredito, mas o que eu estou observando? Os dados mostram especificamente produto a produto que houve uma baixa, uma queda do termômetro de disseminação inflacionária. Ainda não é o suficiente para nós ficarmos nacionalmente numa posição confortável em relação a esse item. O que não é suficiente? Como eu falei na introdução, a inflação de novembro foi de 0,39%, acima, portanto, anualizada dos 4,5%, que seria o teto da meta do Banco Central, e esse ano certamente a meta não vai ser cumprida, a despeito dessa melhoria de novembro. Espero que dezembro os preços realmente sejam mais moderados, abaixo de 0,39%, preferencialmente dentro do patamar de 0,25%, que é perto do ideal para a economia brasileira nesse momento histórico. Espero que aconteça isso. E aí, vamos para a segunda parte desse vídeo. Olha, amanhã, quarta-feira, o Comitê de Política Monetária, na sua última reunião sob a presidência de Roberto Campos Neto, deve decidir mais uma alta de juros. Em princípio, gente, se a inflação está sob controle, ou está migrando, está convergindo para uma situação de controle, não haveria necessidade de alta de juros. E os analistas de plantão estão falando num crescimento da Selic de 0,75 ponto percentual. Vai bater em 12% ao ano, tornando talvez o Brasil os juros mais elevados do mundo novamente. Gente, por que eles estão fazendo isso? Se nós temos essa informação
de que a disseminação inflacionária está caindo, assim como a própria inflação. Existe um motivo sim para isso, e não é propriamente a evolução dos preços. O Brasil é um dos países mais endividados do mundo. E aí, para financiar essa dívida, Banco Central, Tesouro Nacional emitem títulos que são vendidos no mercado, é um prazo no qual as pessoas aplicam dinheiro, isso aí gera uma remuneração que, quanto mais compensadora for, mais pessoas vão investir nesses títulos de dívida. E aí tem o seguinte, internacionalmente o Brasil tem a tradição de captar muito dinheiro porque a nossa taxa de juros é uma das mais altas do mundo. Ela é uma das mais altas do mundo não porque nós somos bons pagadores, somos bonzinhos, nosso Tesouro Nacional quer pagar bem seus investidores. Não, não quer. Seria mentira se eu falasse isso. Paga mais pela insegurança interna. E quando aumenta a insegurança interna de um país, para continuar captando esses recursos, porque a insegurança gera incerteza, para continuar captando esses recursos, é lógico que quem vai oferecer, vai pedir empréstimo, vai tentar seduzir os investidores com taxas melhores. E é isso que o Brasil faz. Olhando de novo para a nossa tela, olha só o que está acontecendo. Nas últimas semanas, desde o final de setembro, agora de 2024, para você conseguir visualizar direitinho o que está acontecendo, o fluxo cambial estrangeiro, ou seja, o dinheiro que entra e sai do país, tem sido predominantemente negativo, mesmo com a taxa Selic, os juros aumentando. É dinheiro que sai da Bolsa de Valores, mas também grana que sai do mercado financeiro. E por que está acontecendo isso? Será porque o Brasil é um país seguro para se investir? Não, não é seguro porque os observadores, especialmente internacionais, prestam muita atenção no desempenho das contas públicas. E o Brasil tem acumulado muitos e muitos déficits a cada mês. Eventualmente tem um superávit, mas nesse ano o prejuízo, o déficit primário do Brasil está em torno de 200 bilhões de reais. Isso é muita grana. Tal situação gera incerteza porque não tem uma política nacional, pelo menos do governo federal, de contenção de gasto público. A arrecadação vem crescendo muito por aumento de carga tributária, e isso não está sendo contemplado, pelo contrário, ou seja, redução da despesa, a despesa está aumentando ainda mais rapidamente do que a arrecadação, e, nesse caso, a consequência cedo ou tarde de tal fenômeno é a aceleração inflacionária. Por isso que eu criei aquele termômetro. É exatamente para ver o quanto a inflação do mês está contaminando de maneira generalizada os produtos brasileiros. Ainda bem que novembro deu uma recuada, não sei se vai continuar no futuro, mas a questão é a seguinte, como é que se combate, em primeiro lugar, a inflação e depois desconfiança dos investidores? Aumentando juros. E é isso que vai pautar a decisão do Conselho de Política Monetária amanhã, quarta-feira, dia 11 de dezembro. Vai ser um presentinho de grego de Natal para nós brasileiros, mas nesse ponto, enquanto não tiver controle das contas públicas, pelo menos um equilíbrio razoável, pode ter algum déficitzinho sim, mas não exagerado e não fora de controle, não vai haver queda de juros no Brasil, o que é uma pena. O nosso país poderia estar transitando por um crescimento fantástico da economia, temos muitas condições, assim como Índia, Vietnã, de empreender uma aceleração do nosso desenvolvimento, só que aumentando carga tributária, tiramos grana do investimento, isso eu quero tratar futuramente com vocês, além do que déficit público gera insegurança, gera inflação, gera desconfiança. E é isso que está montando a conjuntura do Brasil de hoje. Sim, o produto interno bruto do nosso país até vai crescer em torno de 3,2% agora em 2024, mas por conta dos gastos públicos que estão inflacionários, os gastos privados, o investimento privado está minguando, gente. E isso nós temos que prestar atenção, ainda mais com juros mais altos, porque torna 2025 um ano muito, mas muito desafiante. Espero que a equipe econômica do atual governo realmente convença os outros setores do governo a maneirar nos gastos para controlar
essa questão das contas públicas, senão a encrenca que nós vamos ter aqui no nosso país vai ser muito, muito feia, comparável ao que aconteceu em 2015, 2016, 2017. Quem está lembrando daquela grande recessão, é para isso que nós estamos se encaminhando se não houver essa questão do controle dos gastos públicos. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esqueçam, like, compartilhamento e, evidentemente, inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês. Deixa aqui meu até breve. Tchau, pessoal.